Oi, sabe aquela coisa da cultura tá em todo lugar, mas a gente quase nunca para pensar nela direito? É meio que nem um iceberg, né? A gente só vê a pontinha ali. É verdade. Hoje, a ideia é justamente fazer um mergulho mais fundo nisso, sabe? Nos conceitos de cultura, de identidade cultural. A gente pegou uns materiais ótimos sobre comunicação intercultural para guiar a nossa conversa. Legal. E por que isso é tão importante? Bom, porque entender essas dinâmicas é chave para a gente se virar nesse mundo cada vez mais conectado. Com certeza. E o interessante, né, é que, apesar da comunicação entre culturas ser algo, bom, super antigo na história humana, o estudo formal disso é relativamente novo. Ah, é? Sim, e junta um monte de área, tipo psicologia, antropologia, sociologia, até linguística e comunicação. É fundamental olhar por essas várias lentes para desenvolver o que se chama de competência global, sabe? Para lidar melhor com tudo isso. Certo, certo. Então vamos tentar desembrulhar um pouco essa ideia de cultura. Porque quando a gente pensa em cultura, vem logo, sei lá, música, comida, artes. Sim, o mais óbvio. Mas os materiais que a gente viu vão bem além disso. O Hofstede, por exemplo, ele fala em programação coletiva da mente. É forte isso, né? Muito forte. E o Kliukanov descreve como um sistema de recursos simbólicos partilhados. Ou seja, é algo que a gente aprende, compartilha, que usa símbolos e que não é uma coisa única, fechada. As pessoas vivem nela, mas cada uma do seu jeito. Exatamente. E a analogia do iceberg que você mencionou, ela é ótima para visualizar isso. Aponta, o que a gente vê fácil são os comportamentos, as práticas. O aperto de mão, o jeito de vestir. Isso. Mas a maior parte, a que está submersa, são as atitudes e, mais fundo ainda, os valores centrais. Aquelas ideias bem básicas sobre o que é certo ou errado, bom ou mal. Uhum. E o fascinante, que os textos ressaltam, é como esses valores que a gente nem sempre enxerga, moldados pela história, família, mídia, escola, enfim, como eles guiam quase tudo que a gente faz, pensa, sente. E muitas vezes a gente nem nota. É verdade. Pensa só nas diferentes noções de tempo ou de espaço pessoal. Como isso pode gerar ruído, né? Total. E essa base invisível da cultura, então, ela se conecta direto com a nossa identidade, é isso? Aqui a coisa fica mais interessante ainda, eu acho. Como que a gente forma quem a gente é? Boa. Aquela ideia mais antiga de que, sei lá, característica biológica, raça, definia comportamento, isso já era, né? Hoje o papo é sobre identidade cultural. Mas como ela se forma na prática? Ótima pergunta. Porque as identidades culturais não são umas etiquetas fixas que a gente simplesmente carrega por aí, sabe? Certo. Elas são, na verdade, negociadas, quase que co-criadas, assim, na nossa comunicação com os outros. Elas refletem as nossas histórias, as nossas experiências únicas. Os textos até mencionam uns conceitos como aval, Avô. tipo a forma como a gente mesmo se apresenta, como a gente se percebe, e ascription, que é como os outros percebem e definem a gente. Ah, entendi. O que eu acho que sou versus o que os outros acham que eu sou. Exato. E essa dinâmica, essa tensão, às vezes, faz parte da negociação da identidade. Pensa num ambiente de trabalho com gente de vários lugares. Alguém pode se ver como assertivo, avoval, mas ser visto pelos colegas de outra cultura como talvez agressivo, ascription. Depende das normas de cada um. Faz todo sentido. E claro, a gente tem múltiplas camadas de identidade, né? Gênero, idade, classe social, nacionalidade. Tudo isso se mistura. E hoje, com a globalização, com a tecnologia, essas identidades estão sendo super remodeladas o tempo todo. Entendi. Com essa complexidade toda de cultura e identidade em jogo, como é que isso se reflete na comunicação do dia a dia, então, entre grupos diferentes? Bom, aí é que entra a comunicação intercultural. É basicamente o processo que acontece quando pessoas com esses sistemas simbólicos diferentes, como disse o Kliukanov, interagem. Certo. E saber navegar essa comunicação bem é crucial hoje em dia. Um ponto super importante que os materiais levantam é a diferença entre usar estereótipos, que são perigosos. Aquela coisa de todo X é Y. Isso, é caixinha fechada, rígida, muitas vezes negativa. E usar generalizações culturais que podem ser úteis, se bem usadas.
A generalização, quando é baseada em pesquisa, ela é um ponto de partida, mais flexível, sabe? No grupo X, é comum observar tal tendência, mas claro que tem variações individuais. Ah, uma ferramenta para começar a entender, não para rotular. Exatamente. Saber essa diferença é fundamental para não cair em armadilhas e para ter conversas mais produtivas. Perfeito. Então, para a gente amarrar aqui nossa conversa de hoje, a cultura funciona meio como essa programação invisível, a base do iceberg, que molda nossos valores mais profundos. Isso. A nossa identidade cultural não é algo dado, fixo, mas sim algo que a gente constrói e negocia na interação com os outros. E tem várias camadas. Exato. Multifacetada. E a comunicação intercultural é, então, a ferramenta essencial para a gente construir pontes nesse mundo tão diverso. Resumo perfeito. E para deixar uma coisinha para a gente pensar, né? Considerando essa interação global e digital que não para, como será que as nossas próprias identidades, a individual, a dos nossos relacionamentos, a das nossas comunidades, como elas estão sendo ativamente remodeladas agora? E o que isso significa para as nossas conexões futuras? Fica aí a reflexão. Ótima reflexão. Até a próxima! Tudo de bom.